E agora nós estamos em contato com a nossa convidada, ela que recentemente passou aí por um momento muito difícil, né, na sua vida. Ela que é engenheira, tem o diagnóstico de autismo, fala conosco diretamente do Paraná, Andréia Pichorim. Andréia, boa tarde, prazer tê-la no Espaço da Inclusão, tudo bem? Boa tarde, muito obrigada pelo convite, por me receber e por abrir espaço para a gente estar divulgando os acontecimentos e estar trabalhando na causa para que isso não venha a se repetir com tanta frequência. Andréia, no seu caso, você tem o diagnóstico de autismo, né? Você teve isso na sua infância ou já na fase adulta? Eu tive diagnóstico de autismo na fase adulta, também de TDAH e de altas habilidades, depois dos 34 anos. Hoje eu tenho 47 anos. Para você, o diagnóstico de autismo e altas habilidades na fase adulta, ele foi, vamos dizer, libertador ou ao mesmo tempo ele te trouxe uma sobrecarga maior, esses dois diagnósticos? Eu posso dizer que foram as duas coisas, né? A princípio você tem uma liberdade por entender um pouco mais a sua condição, mas ao mesmo tempo você se depara com uma realidade diferente, porque até então eu achava que todas as pessoas faziam da mesma forma que eu fazia, pensavam, agiam, e aí você se depara com uma realidade diferente, diz, não, você é diferente, né? A sua filha é diferente, minha filha também é autista, aí a gente tem que aprender a lidar com uma nova realidade. Mas quando você teve o seu diagnóstico, você teve o seu diagnóstico em virtude do diagnóstico da sua filha ou não tem nada a ver um com o outro? Meu diagnóstico foi depois, o dela foi antes e o meu foi depois. É comum isso entre pais e filhos, acabam hoje se fazendo o diagnóstico das crianças, que têm um olhar mais direcionado, e depois dos pais. Cerca de 86% das pessoas têm autismo genético, né? Então, você acha muitas crianças, você fala, o filho tem autismo, e aí você vai fazer os testes, o pai ou a mãe também tem. André, mas você percebia algo de diferente? Eu sempre fui muito tímida, com muita dificuldade de interação, e sempre era vista assim, a menina quietinha e tímida. Não tinha muitos amigos, na verdade tinha uma amiga na escola sempre, e não gostava muito de trabalhar em grupo, na escola, tinha boas notas, excelentes notas, e acho que basicamente isso na infância. E as altas habilidades, como que elas apareceram? As altas habilidades, eu fui fazer um teste depois da minha filha ser identificada. Ela teve um QI de 161, né, o que é bastante alto. E aí eu resolvi fazer o teste também. E no final do teste eu falei, não, eu não tenho altas habilidades, todo mundo tem a mesma facilidade. E depois eu comecei a trabalhar como docente, e aí aprofundando um pouco mais, fazendo licenciatura, fazendo especialização em psicologia da educação, eu percebi que não, que eu tenho facilidade em algumas áreas de aprendizagem. No seu caso, então, para o pessoal entender melhor, o que você consegue fazer, assim, por exemplo, de altas habilidades? Quais as áreas que você desenvolve melhor? Eu consigo aprender rápido, memorizar conteúdos de uma forma bem rápida, ler rápido. Acho que isso ajuda bastante na parte acadêmica, tanto que eu acabei fazendo 2 cursos técnicos, 2 graduações, 2 licenciaturas, especialização, mestrado e doutorado. Então, peraí, fala pra gente esses cursos, além da engenharia, né, que eu vou chegar nesse foco depois, fala pra gente todos esses cursos. Eu fiz técnico em contabilidade, técnico em edificações, tecnologia em construção civil, com especialização em concreto, engenharia civil, aí psicologia da educação e da aprendizagem, mestrado em engenharia civil na área de materiais e doutorado em engenharia de materiais. Meu Deus, só dessa metade desses cursos aí já fico imaginando. E você fez isso em quanto tempo conseguiu terminar todos esses cursos? Acho que é a vida toda, né? Eu entrei com 7 anos e meio na escola, parei um pouco, retornei. Então, foi uma vida dedicada a adquirir conhecimento técnico, pesquisa e ensino na área de engenharia. Hoje, você ainda pensa em estudar mais? Geralmente, quem tem essa questão das altas habilidades, né? O autista ele tem um hiperfoco muito grande em determinadas áreas. Você pensa ainda em até mesmo continuar dando aula, fazer algo assim? Eu gosto muito de aprender, né? Então, sempre para mim um desafio é
algo motivador. Eu não sei o que o futuro me reserva, né? Na questão se vou dar aula ou não, ou se vou retomar o trabalho que me foi tirado. Mas enfim, isso a Deus pertence. E o que te levou aí da engenharia para psicologia? Poder ensinar as pessoas e poder entender a forma que elas aprendem. Buscar uma forma mais efetiva de conseguir colaborar com esta pessoa, passar um conteúdo, trazer algo que realmente faça diferença na vida dela. Com todos esses aprendizados que você teve, de alguma maneira você conseguiu tornar o aprendizado da Anatami mais fácil? Eu acho que o meu aprendizado da Anatami veio antes de tudo isso, né? Eu acho que aprendi muito com a Anatami. E depois dela que eu fiz a especialização em psicologia da educação, para tentar passar isso para os meus alunos, que não eram autistas. Então seus alunos não eram autistas, então você não teve... Não, eu dava aula para o curso técnico em edificações, então são pessoas adultas que vêm buscar formação profissional na área de construção civil. E você já teve como dar a aula também de autista para autista? Não. Não. E assim, recentemente, né, agora indo para a questão principal, você, em 2022, você prestou um concurso, né, na área de engenharia civil, foi chamado e recentemente você teve um problema. Sim, eu prestei um certame seletivo público, né, que não deixa de ser um concurso, para o Paraná Cidade, em 2022, como pessoa com deficiência autista, e foi convocada em outubro, assumi em novembro. No meu exame admissional estavam constando a minha deficiência e todas as adaptações, e ao conversar com a superintendente, a Camila Scucato, eu coloquei que eu precisava das adaptações, e dentre as adaptações do teletrabalho, é uma adaptação bastante comum para as pessoas com deficiência. E aí ela virou para mim e falou assim, mas autismo não é deficiência. Eu fiquei sem chão, sem saber o que falar na hora, me calei e assumi, né, o trabalho sem nenhuma adaptação, com todas as dificuldades que o autista tem de estar num ambiente com muitas pessoas, muito iluminado, com ar-condicionado, frio, no meu caso tem sensibilidade a frio e tudo mais, isso em Curitiba. E daí, em janeiro, eu fui mandada para Maringá e tive que deixar meu pai, que tem 79 anos, com demência, sozinho, e a minha filha, autista, em São José dos Pinhais, a 449 quilômetros de onde eu estava. E essa situação foi muito difícil, estar afastada da convivência familiar. Chegando em Maringá, eu encontrei bastante diferença entre os outros engenheiros que estavam lá e eu. Eles tinham equipamentos novos, completos, 2 telas de computador, câmera, microfone, eles tinham teclados, mouses novos, tudo da Dell, lindo, e eu acabei recebendo algo que parecia ser catado do lixo, um mouse quebrado, uma tela pequena, um teclado apagado e só isso. Fiz solicitação para a TI de equipamento para poder trabalhar, eles disseram que não tinha para poder me enviar. Que não tinha, me enviaram um mouse que, parecia realmente que tinham juntado do lixo. E mais nada. Aí eu tive que levar da minha casa a minha televisão, extensão, adaptador, usar o meu celular particular para receber ligações, porque não tinha telefone. A empresa se comunica por WhatsApp e eles não fornecem o equipamento, e mesmo assim eu desenvolvi um bom trabalho, recebi uma carga de trabalho quase 10 vezes maior que as outras pessoas no mesmo período, que os outros engenheiros no mesmo período, e consegui desenvolver um bom trabalho, né? Aprovei 3 vezes mais projetos, analisei aditivos de contrato, em torno de quase 40 aditivos, e estava com uma avaliação muito boa. Passado o período de experiência, nessa época eu já estava desenvolvendo uma depressão por não poder cuidar da minha filha, do meu pai, e eles estarem passando momentos muito difíceis sozinhos. A minha filha ficava andando de um lado para outro dentro de casa, totalmente perdida, chorando todo dia, sem comer, parou de ir para a faculdade. O meu pai parou de tomar os remédios, de se alimentar direito, começou a ter alucinação.
preocupação, levantar no meio da noite, mexer nas coisas dentro de casa. A minha filha estava com medo dessa situação. Então, eu estava me sentindo muito mal com tudo isso. Comecei a desenvolver depressão e aí consultei uma médica. A médica falou: olha, você precisa se cuidar da sua família. Eu vou indicar para você o teletrabalho. Haja visto que metade dos engenheiros da empresa já faziam teletrabalho. E eu entreguei esse atestado e fiz o pedido de teletrabalho no dia 5 e no dia 6 eu fui demitida. Então, caracteriza muito discriminação contra a pessoa com deficiência. O Paraná Cidade, ou mais específico a Camila, ela não aceitou fazer uma adaptação para poder estar recebendo uma pessoa que é deficiente, que lutou pela vaga e que conquistou esse direito. E o posicionamento do CREA em relação a isso? Eu ainda não tenho posicionamento do CREA, né? Eu fiz um boletim de ocorrência, estou aguardando aí a representação e também, segundo o advogado, houve discriminação, né? Então, a gente vai entrar com as medidas cabíveis. E a questão, aí no Paraná tem algum conselho da pessoa com deficiência, algo que você possa se sentir representada? Olha, Felipe, eu não conheço, mas se alguém conhecer, eu agradeceria muito se pudesse me passar o contato. Você colocou na matéria, né, foi colocado que vocês esperam que o Ratinho Júnior reveja isso, né, que ele possa, já chegou isso de alguma forma a ele? Vocês já tiveram alguma devolutiva de algum assessor do governador, algo assim? Nós ainda não tivemos nenhum retorno, mas realmente eu espero que pessoas preconceituosas, capacitistas, não ocupem esses cargos de gestão e de liderança, porque lidar com pessoas, você tem que ter a sensibilidade e a humanidade de perceber as dificuldades e de poder ajudar. Eu acho que o nosso papel no mundo é poder fazer algo pelo outro, é poder ajudar o outro. André, e como que era a convivência dos outros engenheiros com você? Além dessa questão dos materiais diferentes, mas por parte deles, você notava alguma discriminação com você? Não, todas as pessoas me tratavam muito bem, os outros engenheiros me tratavam muito bem, eram muito queridos, então o pessoal do RH da empresa me tratava com certa indiferença. Mas, assim, não generalizando, não todos, mas a maioria do RH me tratavam com uma certa indiferença. Agora, entre eu e os outros engenheiros, tanto de Curitiba quanto de Maringá, sempre nós tivemos um ótimo relacionamento. Assim, eu aprendi muito com eles, e o que durante esse período de experiência eu só tenho a agradecer a todos eles, assim, sem distinção de ninguém. Depois que você foi mandado embora, houve alguma carta, algo assim, alguma manifestação dos engenheiros em benefício seu, em prol da sua pessoa? Não, porque todos têm medo e o medo é um sentimento muito comum dentro do Paraná Cidade. Hoje quem comanda e quem dita as ordens é a Camila. Então ninguém tem voz, nem os diretores lá dentro, eles conseguem ter voz para ir contra a Camila. E todo mundo tem medo de ser mandado embora. Na matéria fala que, inclusive, uma pessoa ligada ao parente, né, Camila, também passou nesse concurso. Sim, o irmão da Camila passou nesse concurso para engenheiro civil e também, complementando, o marido da coordenadora de Maringá também passou nesse concurso. Maringá foi a regional que mais demitiu, que mais saíram engenheiros de lá. Ou eles saíram porque não tinha equipamento para trabalhar, ou por outros motivos, ou porque foram demitidos. Mas enfim, foi a regional que mais dispensou engenheiros e justamente lá o marido da coordenadora, hoje atual, aguarda na lista para entrar. O irmão da Camila também aguarda na lista para entrar e aí não dá para a gente deixar de pensar que qual o motivo de estar dispensando tantos engenheiros se quando você pergunta, mas eu estou cumprindo as metas, eu estou fazendo meu trabalho direito, eu estou chegando no horário, por que eu estou sendo mandada embora? Não tem motivo. Você trabalha na CLT e a gente pode dispensar sem motivo. Ponto. A diretoria decidiu, ou seja, a Camila decidiu que não quer mais você a partir de agora dentro da empresa.
Mas peraí, você não era concursado? Quando a pessoa é concursada, o regime não é diferente? Depende do tipo de concurso, né? O certame seletivo público, ele trabalha com CLT. A diferença é que no certame a dispensa ela tem que ser motivada, tem que ter um motivo. E o que eles estão fazendo é dispensando sem motivo aparente, ou pelo menos que não falam pra gente, né? Simplesmente queremos demitir. A partir de hoje você tá fora. E Então fica aí essa dúvida, né? Se a gente está sendo, por que a gente foi demitido, porque tantas demissões, foram muitas pessoas que saíram, se não tem ligação com essas pessoas, parentes de primeiro grau que estão na lista esperando para entrar. E essas pessoas já foram nomeadas ou não? Você já teve algum Não, movimento? elas ainda faltam várias pessoas para conseguir alcançá-los e o concurso tem validade, né? Então também tem essa questão. Doutora, a gente conversava fora do ar, né? Você comentou que a Natami, devido a todos esses problemas, né, inclusive teve que parar a faculdade, né, devido a esses problemas também. Sim, minha filha ficou 3 semanas em casa e agora está tendo bastante dificuldade para retornar e tentar repor esses dias, porque ela também foi aprovada em 3 residências médicas e ela precisa concluir para assumir. Então, ela acabou tendo prejuízos também com esse meu afastamento. Ela se formaria esse ano, é isso? Ela terminaria as aulas agora no final de fevereiro. Eu lembro, né, quando a gente entrevistou a Natami bem no comecinho da faculdade dela, né, quando uma das mais novas, né, fazer uma faculdade de medicina, né, eu lembro dessa matéria, foi bem marcante, inclusive, pra gente. E hoje ela já tem ideia, mais ou menos, de onde ela pretende atuar? Ela quer trabalhar com medicina da família. Ela quer cuidar das famílias, das pessoas de uma forma integral. Ah, sim. Além dessa questão jurídica, né? O que você está pensando em fazer, né? Quais os caminhos que vocês estão seguindo? Olha, eu gostaria, né, a princípio, como estou lhe dando essa entrevista, de divulgar isso e que o nosso governador repensasse as escolhas dele para que outras pessoas não venham sofrer preconceito, perseguição, discriminação, para que as coisas sejam feitas realmente de forma clara, porque você conseguir passar num concurso, você deficiente conseguir passar num concurso é muito difícil. A gente dedica a vida de estudo e faz muito sacrifício, como eu fiz, deixando a minha filha, a minha casa, o meu pai, a minha rede de apoio e tudo que eu tinha para poder viajar e estar prestando esse trabalho. E de repente, em 5 minutos, em uma ligação de vídeo, falam, você não faz mais parte, pode ir embora. Então eu não quero que isso aconteça com outras pessoas. É muito injusto. Andréia, e a questão da depressão? Hoje você já está conseguindo estar um pouco melhor? Como que está a sua situação? Eu estou fazendo tratamento, né, para depressão e estou mais calma por estar perto da minha família e por estar recebendo apoio. Hoje, se fosse para você assumir novamente no seu momento atual, você conseguiria? Eu acredito que se fossem feitas as adaptações necessárias e pedidas pelo médico, tanto admissional quanto depois, eu conseguiria sim. Eu estava desenvolvendo um ótimo trabalho e gostava muito do trabalho que eu fazia. André, alguns autistas, né, se utilizam como ferramenta de apoio, por exemplo, o cachorro. No seu caso, você já foi recomendado isso para você? Você já passou pela sua cabeça isso? Eu tenho animais de apoio, no meu caso são gatos. Eu tenho 2 gatos que ficam comigo em casa, pelo menos, quase todo o tempo. Inclusive, quando eu defendi o meu doutorado, eu tive permissão para fazer online e durante toda a defesa a minha gatinha ficou no meu colo, o que me acalmou bastante e foi o que conseguiu melhorar, né, a defesa. Eu consegui responder as perguntas com mais clareza e tudo mais. Então você usa os gatos como animal de apoio. Sim. E assim, eu imagino que deve ter sido, eles chegaram a vê-los, assim, ou não? Você pediu a liberação, mas porém a banca não chegou a vê-los. Não chegaram a ver minha gatinha, mas ela estava ali no meu colo me acalmando. E hoje, com esse problema, ela tem conseguido te manter calma? Eu acho que
Em partes, né? Ainda estou vivenciando o luto, as imagens, as vozes, as pessoas, as lembranças ainda vêm e vão. Por mais que a gente tente evitar pensar no que aconteceu, ainda se faz presente e ainda está doendo muito. Imagina, por todo o conhecimento que a senhora adquiriu, com toda a sua vida de estudos, de luta, né, e agora vê assim essa situação toda caótica, né, se desenvolvendo. E como é que está a divulgação, né, como é que estão as mídias aí do Paraná em relação a esse caso? Ainda tem uma pequena divulgação, né? Eu gostaria que tivesse uma divulgação maior, mas estamos buscando isso. Para esse aspecto, na questão do autismo, vocês têm algum sindicato, alguma associação que os represente, algo assim, em âmbito nacional? Eu não conheço, né, algo ligado ao autismo, até porque eu não havia passado por uma situação assim, né? Então eu desconheço. Eu sei que tem o sindicato da empresa que se pode buscar, mas aí é de uma forma geral. Existe algumas os cegos, por exemplo, tem a ONCB, que, entre aspas, representa em alguns aspectos, mas seria legal se conseguissem também, né, fazer no caso do autismo. Seria interessante ter um sindicato que defendesse os direitos das pessoas com deficiência, dos autistas. Hoje se busca e se fala muito em inclusão, né? Inclusive o presidente lá assinou uma nova lei que se fala para incluir as pessoas no mercado de trabalho e as empresas cumprirem a cota mínima de deficientes. Mas não é só colocar a pessoa ou colocar no edital, né? Essa pessoa precisa de suporte, ela precisa de um acolhimento, de uma atenção e principalmente das adaptações para que ela possa dar o melhor de si, sem que isso prejudique a sua saúde ou a sua família. A senhora, em algum momento, a senhora já deu palestras também, ou faz esse tipo de treinamento com pessoas, de como que as empresas podem tornar a sua empresa acessível para o deficiente? Eu acho que esse é um projeto que eu já pensei para o futuro, sim, né? Em dar palestras sobre o autismo, tanto sobre inclusão de uma forma geral, né, nas escolas ou empresas, mas ainda não coloquei em prática. No estado do Paraná, né, nós temos várias pessoas autistas, né, um número muito grande de pessoas autistas. Inclusive, no ano passado, nós tivemos a oportunidade de entrevistar uma jovem também, com uma história mais ou menos semelhante à da Natami também, com 15, 16 anos, entrou para a faculdade de medicina também, Rafaela Jacob, inclusive escreveu um livro também. A senhora tem tido contato com outras pessoas autistas aí do estado? Eu tenho poucos contatos, né? Principalmente depois do diagnóstico de demência do meu pai, que foi há 4 anos, e eu assumi como única cuidadora. Então, a dedicação desse cuidado, né? Praticamente todo o tempo é cuidar e um pouco estudar. Então, eu acabei ficando um pouco mais dedicada a isso. Assim como outros autistas, a senhora tem facilidade também com línguas? Então, eu acho que eu estou indo um pouco pelo caminho contrário. Eu não tenho muita facilidade com línguas. Eu acho que, na verdade, até a dificuldade, eu iniciei vários idiomas, mas não concluí nenhum. Eu gosto de outras áreas, né? Da área da docência, da pesquisa, do aprendizado, mas específico de língua, não. Essa questão de pesquisa, qual para a senhora foi a pesquisa, vamos dizer, mais difícil que você fez no decorrer do tempo? A pesquisa mais difícil, eu acho que foi a do meu doutorado, né? Eu fiz uma pesquisa, a princípio, sobre materiais, mas num nível de física quântica. E foi a que me trouxe melhor resultado. Eu recebi menção honrosa como melhor trabalho de doutorado 2023 da UFPR, da área de engenharia de materiais. Então, foi algo que exigiu muito, mas que também teve um retorno muito grande, que eu fiquei muito feliz com esse reconhecimento por parte da universidade. Você tem idade de levar seus conhecimentos, ou mesmo fazer alguma espécie de estudo fora, quando eu digo fora do
Brasil, assim, tem alguma experiência? A curto prazo, não. Porque hoje eu tenho meu pai e minha filha que ainda dependem muito de mim e é minha família, né? Eu acho que família tem que estar em primeiro lugar, que são as pessoas que estão com a gente, que nos apoiam. Também tenho dificuldade de me separar dos meus animais de apoio, então aí entra bastante a parte autista, né? A questão da mudança e tudo mais, a dificuldade com língua. Então, quem sabe num futuro mais distante, mas digamos assim, no futuro próximo, não tenho essa previsão. A senhora comentou no determinado ponto da entrevista da questão da sensibilidade a frio, né? Então, quando tá calor, não tem esse problema. Não, eu não tenho problema com calor, né? Tanto que eu fui para Maringá, que a temperatura é muito maior do que Curitiba, e não tive nenhum problema em relação ao calor. Eu tenho a questão de quando eu fico num ambiente com ar-condicionado frio, as minhas mãos começam a ficar roxas e eu começo a amortecer, eu não sinto dores de ouvido, infecção de ouvido constante, alergia, então eu tenho muita sensibilidade mesmo. O frio, ele causa dor, então essa é uma das dificuldades de estar num ambiente com muitas pessoas e cada uma quer uma temperatura mais fria do abençoado ar-condicionado. Ô, doutor, e como que a senhora faz? Em Curitiba é uma cidade muito fria, né? Geralmente o inverno em Curitiba, ele é muito frio. E como que a senhora lida com isso? Eu compro roupas de neve, roupas apropriadas para andar na neve, para usar no inverno. Ah, então a senhora usa roupas de neve. Sim, roupas extremamente pesadas para conseguir não sentir tanta dor no inverno. Em algum momento, assim, quando a senhora tá na rua, andando na rua, com esse tipo de roupa, o pessoal já te perguntou por quê? Alguém já achou estranho, algo assim? Já perguntaram, inclusive na loja, né? Perguntaram, para onde você vai viajar? Eu não vou viajar, né? Aí é simples a resposta, eu sou autista e tenho sensibilidade a frio. E acho que essa resposta já basta aos curiosos. E além da sensibilidade ao frio, a senhora tem além disso, mais alguma outra coisa que seja delicado que a senhora tenha que preencher de alguma outra forma? Eu tenho sensibilidade a barulhos, né? Também barulhos, em determinados tipos de barulho causam dor. Há muita luz, que pode dar enjoo, dor de cabeça, tontura, enxaqueca. E tenho dificuldade de começar um trabalho e mudar. Então, quando eu começo uma tarefa, normalmente eu gosto de terminar aquela tarefa. Um pouco de dificuldade de concentração pelo TDAH e um pouco de dificuldade de identificar as coisas em mim. Então, às vezes eu não sei se eu tô com fome, com dor, com vontade no banheiro, por exemplo. Eu estou sentindo algo estranho e eu demoro um pouco para conseguir ter essa identificação. Uma comparação clara, né? Eu estava vendo aquela série A Advogada Extraordinária e ela para e se faz a pergunta: eu lembro de todos os livros que eu li desde pequena, de cor, mas eu não consigo passar uma porta giratória, ou eu não consigo amarrar um sapato. Então, se tem habilidades muito altas em determinadas áreas e dificuldades que as outras pessoas não enfrentariam ou não teriam. Isso é uma das coisas, né, que nos caracteriza como pessoa com deficiência. Essa questão de gostar de ler, né? Por senhora ter uma facilidade muito boa com a leitura, também falar muito bem. A senhora já pensou em algum momento em trabalhar com a gravação de livros, leitura de livros, algo assim? Não pensei. Aliás, você é a primeira pessoa que fala que eu falo muito bem. Os meus alunos falavam que a minha voz era muito monótona, dava sono. Eu praticava leitura, às vezes, na missa. Então, antes da doença do meu pai, que eu conseguia sair mais tranquila, né, de casa, eu ia à missa e acabava fazendo a leitura toda semana. Mas só isso. Quando você falou que você lembra todos os livros que você leu. Na verdade, isso é uma fala da série Advogada Extraordinária, tá. não Entendi. minha, mas é uma comparação, né, que a pessoa consegue lembrar tudo e não consegue amarrar o sapato, por exemplo. Entendi. Agora entendi. Ok.
Você, em média, você consegue ler mais ou menos quantos livros por mês? Como que se dá isso com você? Eu acho que se dá mais por demanda, né? Na verdade, mais hoje estudar assuntos, né? Desde que eu comecei a fazer mestrado, doutorado, se lê muito artigo científico. Eu acho que no doutorado foram mais de 500. E então essa leitura acabou ficando cada vez mais rápida, né? A pesquisa sobre temas. Então, sempre que eu preciso fazer algo e aquilo fica dentro de mim, aquela interrogação, como fazer isso, eu acabo indo pesquisar. Ainda tem muito essa parte da pesquisadora e aí estudando muito a respeito, né? Então não tem assim um livro específico, uma coisa específica, normalmente são assuntos que eu vou ler, que eu vou estudar, que eu vou me inteirar, para entender um pouco melhor. Eu gosto muito de entender o sentido das coisas, entender os porquês. Por você ser bastante capacitada e ter um currículo bastante vasto, você já teve convites da UFPA para estar junto com os alunos, dando aulas, algo assim? Ainda não, mas estou aberta aí a recebê-los. E o pós-doc? Você pensa no pós-doc? Então, eu cheguei até a fazer uma proposta de pós-doc, numa área um pouco diferente, né, do doutorado. Eu fiz uma proposta de estudo de ciclo de vida de turbina eólica offshore. Então, são aquelas turbinas que ficam no meio do mar girando para produzir energia elétrica. Mas acabou que eles queriam uma pessoa com 3 artigos e eu tinha 2. Então não foi aceita a proposta de pós-doc. Infelizmente, por uma semana. Na semana seguinte eu recebi a notícia da publicação do 3º artigo. Mas quem sabe no futuro, depois que estabilizar a questão do emprego, né, se a justiça for feita e eu tiver o meu emprego e a minha adaptação de volta e puder alimentar a minha família, pudesse seguir a minha vida, sobre um tempo e paz para eu conseguir pensar aí num doutorado ou em algo a mais para o futuro. Hoje, na inclusão em geral, em todos os aspectos, o que a senhora vê de positivo e de negativo? O que eu vejo de positivo é que cada vez se fala mais de inclusão. Há alguns anos ninguém conhecia os cordões, os crachás e não eram muito respeitados. Não que hoje seja uma maravilha, mas hoje já começa esse engatinhar, esse caminhar ali lentamente para que se tenha um conhecimento maior da inclusão, né? O negativo é que muitas empresas e muitas pessoas acabam criando as vagas só para cumprir a lei e não fazem a inclusão verdadeiramente. Na sua opinião, você acha que falta mais engajamento das pessoas com deficiência, independente dela quais seja, no campo político? Eu acho que sim, tem poucas pessoas nesse campo político, né? Apesar que o Brasil é um dos países que mais tem lei, tem várias leis na área de deficiência, mas que infelizmente acabam ficando muito no papel e poucos são colocadas na prática. Qual foi para você o principal momento que você viveu depois que você teve o seu diagnóstico? Você fala, não, esse eu considero o meu principal momento da minha vida pós-diagnóstico de autista. Eu acho que quando eu consegui ser convocada no concurso, eu fiquei muito feliz porque eu ter entrado como pessoa com deficiência, a meu ver, era uma vitória. Conseguir estar ali e poder trabalhar, poder trazer dignidade para minha família. Hoje, por você ter saído desse, né, infelizmente, se mandando embora dessa forma desse concurso, você está conseguindo trabalhar como engenheira por você mesmo, assim, sem vínculo nenhum, ou no momento você está realmente parada totalmente? Eu estou totalmente parada, não tenho nenhum vínculo, né? E acredito assim que hoje os deficientes, os autistas, eles
ainda sofrem preconceito e dificuldade para arrumar um emprego em uma empresa que não é concurso, né, público e etc. Então, muitas vezes você vê empregos para as pessoas com deficiência, mas não empregos como engenheira, como eles colocam empregos como empacotador, repositor de mercado, eles não colocam empregos na área mais técnica, né? E muitas vezes a minha capacidade é questionada pelo fato de eu dizer que tenho autismo. Infelizmente isso realmente não é só com o autismo, né? Essa questão, empregos, vamos dizer, subempregos, e na área técnica você acaba não tendo a oportunidade. Até porque a engenharia civil também é uma área mais masculina, né? Então são poucas mulheres, uma quantidade menor de mulheres, digamos assim, que atuam em engenharia. Isso, inclusive, você já sofreu algum tipo de preconceito por ser mulher e atuar na engenharia civil? Não, eu acho que a partir do momento que a pessoa começa a conversar, começa a conviver, né, nos lugares que eu trabalhei, por ser mulher, não. Eles acabam entendendo que o conhecimento técnico ali, que tem um bom nível de conhecimento técnico para conversar, para discutir. Então, graças a Deus, eu não sofri esse preconceito. E a psicologia? Você pensa em talvez ampliar os seus conhecimentos na área da psicologia, né, para ser também uma oportunidade a mais, já que infelizmente a engenharia está tendo esses problemas? No momento, não. Eu acho que eu tenho um sólido conhecimento em engenharia, quero continuar na área, admiro muito a psicologia, mas eu já estudei bastante e agora realmente queria poder trabalhar para cuidar da minha família. E no caso da Natami hoje, ela tem alguma bolsa, algo para auxiliá-la na faculdade? Não, a Natami não tem nenhuma bolsa e, na verdade, nada. Eles não têm nenhum apoio, a faculdade não presta nenhuma diferenciação, nenhuma adaptação pela deficiência, absolutamente nada. Do curso dela, ela é a única pessoa com deficiência? Não, tem outras pessoas com deficiência que também estão na mesma situação. Aí se torna ainda mais triste e complicado, né? Porque quando você tem mais de uma pessoa que enfrenta essa situação, né, é mais lamentável ir na parte da faculdade. Infelizmente, o curso de medicina segue uma regra à parte que é da faculdade, né? E é um curso que se tem muita pressão, que se tem estágios de 12 horas, chega a ficar até 15 horas por dia no hospital, e nós sabemos que o autista, ele acaba tendo uma energia mais limitada, porque ele tem que se desgastar para interagir, e isso é extremamente cansativo. E o curso de medicina hoje é o curso com mais casos de suicídio, né, da Universidade Federal. Então, muitas pessoas se mataram. Da turma da minha filha, vários se mataram porque eles não aguentam a pressão, né? A pressão é muito grande. E eu confesso que esse também é meu medo, era meu medo, enquanto eu estava fora, que a minha filha tentasse suicídio, porque ela estava totalmente desamparada e sozinha, e eu a quase 500 quilômetros sem conseguir fazer nada. E é um curso extremamente pesado. Hoje, você ainda tem esse medo? Você acredita que, conhecendo a Natami, que ela possa pensar nisso? Hoje comigo aqui perto, eu acho que ela tá mais tranquila, né? Hoje, depois de uma semana, eu consegui ver minha filha conversando de novo. Ela já não conversava mais, não estava se alimentando, então estava bastante deprimida. Mas hoje eu já, enquanto fui levá-la na faculdade, percebi essa diferença. E aos poucos eu espero que a questão dela melhore, que ela consiga se regular de novo e voltar a cumprir o estágio na faculdade regular. Um autista demora quanto tempo para se regular, mais ou menos, ou isso não tem uma explicação assim? Não tem uma explicação, depende do que a pessoa sofreu, do quanto aquilo traumatizou ou não.
mas você acredita que por você estar mais perto agora, seja mais fácil para ela se autorregular? Eu acho que sim, porque eu sou o ponto de apoio, né? Ter uma pessoa com quem conversar, com quem desabafar, que acabe também orientando algumas questões pela dificuldade executiva dela. Então, eu acho que isso traz bastante calma, né? E ajuda a se regular um pouco mais fácil. E na faculdade, ela conseguiu fazer alguma amizade que ela possa conversar e que ajude ela a se regular? Ela tem alguns colegas e tem uma amiga que ela gosta bastante, que infelizmente agora no último estágio elas não estão no mesmo ambiente, no mesmo setor, né? Mas ela tem uma amiga que ela gosta de conversar bastante, tem outros amigos autistas que ela conversa pelo WhatsApp e isso ajuda, mas a questão do vínculo, de ter uma pessoa muito, muito próxima a quem ela possa sempre contar, acaba ficando comigo ainda. Ok. Doutora Andréa Pichorim, em nome da Web Rádio Teletema, das demais rádios parceiras, programa Espaço da Inclusão, gostaria de agradecer demais a sua atenção, a sua gentileza, cordialidade no nosso programa, de aceitar aqui vir falar sobre esse tema. Muito obrigado. Eu gostaria que a senhora fizesse suas considerações finais. Se quiser passar seus contatos também, fica à vontade. Bom, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de poder estar dando essa entrevista e poder estar falando um pouco de mim, um pouco do que eu passei, dessa injustiça, dessa discriminação, dessa perseguição que eu sofri e espero de coração que nosso governador Ratinho Júnior observe o que está acontecendo e tome providências. Eu posso ser contatada através do telefone 41 999330025. Fica aqui meu muito obrigada a vocês que me ouviram durante essa hora. Ok, estamos sempre à disposição. Conversamos com a Engenharia Civil, doutora Andréa Pichorim, aqui na Web Rádio Teletema, programa Espaço da Inclusão.